Olá, alunos e alunas. Espero que vocês recebam bem essa aula. Eu sou a professora Marta Bellini, sou formada em Ciências Biológicas e depois passei para a área de Ciências Humanas. Então, vou trazer aqui para vocês um pouco daquilo que a disciplina exige, mas que também é uma exigência para a formação de todo docente preocupado com uma boa caminhada das crianças de primeira a quarta séries e também outras maiorzinhas. Então, eu começo aqui, como vocês também vão ver no livro, por um tema que é imprescindível para quem quer fazer essa caminhada junto com as crianças. O que são as ciências naturais? Normalmente nós dizemos, existem as ciências, né? Todas as ciências são iguais. Inclusive em livros clássicos vocês vão encontrar o ensino de ciência. E a gente já começa aqui, né, dirimindo uma dúvida. As ciências naturais, né, são um conjunto de conhecimentos, né, sobre o mundo natural, sobre os fenômenos naturais. E nesse sentido, elas são diferentes da química, da física, mas para as crianças pequenas, o básico, né, os conhecimentos primários estão juntos com as ciências da biologia. Então ciências naturais são aqueles conhecimentos que envolvem os fenômenos químicos, físicos, biológicos, envolvem a história da natureza, né, dos animais, das plantas, do relevo, e envolve também a história nossa, de homens, mulheres, crianças, né, de toda a sociedade. E por que isso é uma preocupação? Devemos estudar, aprofundar essa questão. Bom, no Brasil, nós temos os parâmetros curriculares para as ciências naturais para os alunos de primeira a quarta séries. E isso é uma preocupação muito grande, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Todos os países, desde o século XIX, discutem por que ensinar ciências. E nós vamos ver que nesses congressos, eventos internacionais, essa discussão gerou alguns pontos muito básicos para responder a pergunta por que ensinar ciência para as crianças e de que maneira temos que ensiná-las. Então, eu acho que o primeiro ponto é ensinar ciência para posicionar-se de maneira crítica e construtiva na sociedade. O que significa isso? Eu tenho uma mata, eu quero passar um asfalto no meio dessa mata. E isso gera uma polêmica. Se eu passo um asfalto, passam carros, nessa mata existem animais, devo ou não devo fazer, né, esse asfalto, essa avenida, essa rua, essa estrada? E isso parece banal, mas nós temos muitas questões que podem ocorrer. Por exemplo, neste livro, Fernando Reinach, A Longa Marcha dos Grilos Canibais, nós temos uma descrição de um lugar, de uma mata, uma pequena floresta, na qual, né, foi passada uma estrada. E o que acontecia depois disso? Os grilos se jogavam, né, na estrada e os carros passavam em cima. E mesmo morrendo, eles continuavam se jogando, né, nessa estrada. E morriam, é claro. Então, milhares de insetos morrendo, e os estudos apontaram uma questão que ninguém imaginaria antes, que na composição do asfalto tinha um elemento químico que deixava, né, que era parecido com o hormônio, né, da reprodução sexual desses insetos. Então, os machos se jogavam, né, no asfalto achando que estavam ali localizando uma fêmea e morriam. Então, vejam, como é importante conhecer a ciência, como é importante conhecer esses fenômenos, né? Nós podemos impedir que uma espécie todinha se destrua, se extingua numa questão aparentemente tão simples. Não só, então, se posicionar, mas construir uma noção de identidade e de pertença do país. Eu pertenço ao país Brasil, e neste país nós discutimos as questões científicas. Isso é importante também. O outro ponto é conhecer o patrimônio sociocultural do Brasil,
Quem são os nossos cientistas? Se eu pergunto para vocês agora isto, nesse momento, vocês conseguem dar o nome de pelo menos um dos nossos cientistas? E vocês vão ver que nós temos muitos cientistas. Infelizmente, nós não conhecemos, seus trabalhos, suas vidas não são divulgadas. E são brilhantes pessoas, homens e mulheres, que constituíram o patrimônio deste país, do Brasil. Nós vamos ver aqui, eu pus indico aqui o Josué de Castro, um médico que nasceu em 1908 e morreu em 1973, que escreveu um livro magnífico, A Geografia da Fome, falando então de como o país era na década de 30, 40, 50, e quais as soluções que nós podíamos ter para dirimir, né, o problema da produção de alimentos e da fome, sobretudo no norte e nordeste do Brasil. Por que devemos ensinar ciências? Por uma formação ética, ou seja, nós temos que ter normas e princípios que nos dirijam para saber se a gente vai querer uma cidade de uma maneira, uma cidade de outra, uma mata assim, uma mata de outra maneira. Também devemos ensinar ciência porque a gente deve transformar o ambiente, mas até que limite? Devemos também ensinar ciências para conhecer e cuidar do corpo, do próprio corpo, mas também da saúde coletiva. Agora, por exemplo, nesse momento histórico, nós passamos por uma epidemia de gripes. Como que nós devemos fazer? Quais as condutas de saúde, as condutas, os hábitos que nós podemos mudar e devemos mudar? Também devemos ensinar ciência para utilizar diferentes linguagens, aprender novas linguagens. E utilizar, por fim, né, todas essas diferentes fontes de informação e os diferentes recursos tecnológicos para construir conhecimentos. Hoje, vocês que estão me ouvindo, sabem que o Facebook, as redes sociais, né, podem ser um instrumento tecnológico de muita importância na construção de trabalhos com alunos em ciências. Nós podemos fazer páginas novas, discutir as questões locais e as questões do planeta. Então, nós temos todos os motivos para ensinar e bem as ciências. Mas nem sempre foi assim. Do ponto de vista histórico, né, nós temos, no início do Brasil República, quase que nenhuma ciência, né, nenhum ensino muito avançado. E a grande pergunta, quando nós falamos em ter uma boa escola, um bom ensino de ciências ou qualquer outra disciplina é bem simples. Que país queremos? Se nós perguntamos isto, nós vamos atrás das respostas. Nós queremos um país de cidadãos, de pessoas muito bem informadas, críticas, instruídas, e uma parte dela possa ser, né, cientista. Se nós perguntamos isso, então nós começamos a descobrir que a história do ensino de ciências no Brasil não foi uma história muito fácil, cheia de conflitos, com uma comunidade boa de cientistas e professores querendo abrir o horizonte do ensino no Brasil, mas uma elite política muito atrasada. E no início do século XX, até 1930, nós tivemos um ensino de ciências muito precário. Era um ensino mais retórico, né, de falar, ensinar, mas era um ensino de saúde. Se você puser a mão aqui, o que vai acontecer? É um ensino muito básico. Em 1930, nós tivemos o chamado Manifesto dos Educadores. E esse manifesto, que foi lançado em 1932, por um conjunto de intelectuais brasileiros, inclusive a nossa poetisa Cecília Meirelles, que preconizava, que pedia, que exigia uma nova escola. Laboratórios para ciências, bons livros, nada disso existia no país. Esse foi o grande marco para o país. Mas só apenas 30 anos depois, 1960, é que de fato nós temos o início das mudanças para o ensino de ciências. Nós não tínhamos livros, tínhamos poucas bibliotecas. Em 1960, sobretudo em São Paulo, um grupo de professores da USP de São Paulo começa a fazer materiais, uma proposição de materiais para ensino de ciências.
e eles conseguem, né, um bom alcance, sobretudo nesses estados sul e sudeste. De 1960 até 1980, nós tivemos um bom crescimento, boa literatura, um crescimento das escolas, sobretudo, e uma divulgação maior do que por que ensinar ciências. E em 1990 é que nós temos um grande fecho nessa jornada de 60 anos, que são, né, as leis, diretrizes e bases de 1990. A partir daí nós aprofundamos o porquê de ensinar ciências, e em 2000, 10 anos depois, é que nós vamos ter, né, uma discussão bastante fértil, trazendo novos procedimentos, novas teorias e novas metodologias para que os professores, né, se embrenhassem num caminho com novidades muito importantes para as ciências, para o ensino dessas ciências. Então, vocês podem ver que da República até o ano de 2000, agora 2013, nós temos várias décadas, né, de tentativas, de erros, mas de uma ampliação muito importante, de criação de associação de professores, de educadores da matemática, educadores da biologia, da química, que se empenham então em abrir esse horizonte para o ensino de ciências nas escolas. Vamos voltar agora para um outro item que nós consideramos de extrema importância, que é como a gente ensina ciência. Nós, adultos, ensinamos ciências para as crianças ou para jovens. E a primeira grande questão, eu acho que aí é a trava de tudo que nós podemos pensar para o ensino de ciências é possível aprender ciências? É possível que as crianças aprendam ciências assim como os adultos aprendem? Sim e não. Então vamos começar não. Por que não? Porque as crianças pequenas pensam diferente dos adultos. Vocês certamente já moraram numa casa que vocês achavam que a escada era muito grande, a árvore é muito grande, tudo era muito grande. E 30 anos depois voltam à casa onde nasceram e ficam decepcionados porque tudo é muito pequeno. A escada grande é muito pequenininha, a árvore grande é muito pequena e nada era do tamanho que o seu cérebro imaginou. Por que isso? Isso tem a ver com o modo como as crianças olham o mundo, tem a ver com a idade e com o contexto em que elas estão. Então, a percepção, que nós podemos afirmar que a percepção que nós temos quando criança, ela é adequada ao nosso modo de ser criança, de pensar como criança. Mais tarde, a nossa percepção é outra, por isso que mudam os tamanhos. Então, a primeira grande questão para o ensino de ciências, ou qualquer outro tipo de ensino, nesse caso dos falar de ciências, é que o docente tem que saber que as representações que as crianças têm do mundo natural, têm dos fenômenos, é uma representação, ou são representações diferentes daquelas dos adultos. Nós nascemos, nós vamos constituindo a nossa inteligência se amplia, ela fica mais rica, e as nossas representações mudam. Então, se uma criança pequena, quando conhece a lua no céu, ela acha que a lua anda atrás dela quando ela caminha à noite com seu pai ou algum adulto. É comum a gente ouvir, a lua está vindo atrás de mim. Quando nós nos tornamos jovens, nós já temos a percepção e o conhecimento, né, de que não é a lua que caminha atrás de nós. E mais tarde, como adultos, nós sabemos que a Terra gira, né, a relação da Terra e outros planetas, e somos capazes de pensar o nosso universo de maneira diferente de quando nós pensávamos em crianças. Isso é muito importante. Por exemplo, o sonho para uma criança pequena, até 7 anos, ele é algo externo a ela. Então, ela chora muito quando sonha algo com terror, com medo, porque ela acha que aquele sonho está no quarto dela, que não é uma produção do inconsciente dela. Ela não tem condições de saber isso.
Mais tarde nós vamos descobrindo que nós sonhamos, que são nós que produzimos as imagens, as cores, e que os sonhos são internos a nós, não externos. Quando a criança olha uma montanha, até 7 anos de idade, ela imagina que a montanha foi construída por um homem. Então a gente diz que ela tem uma hipótese antropocêntrica, né? Cêntrica, foi o homem que fez a montanha, foi o homem que fez o rio, foi o homem que fez um mar, né? A água do mar para as crianças pequenas é um grande mistério. Então ela chega de manhã, ela pode imaginar, como um amigo meu chamado Carlos, que morava na Paraíba, e ele queria chegar sempre mais cedo ao mar, porque ele imaginava que os homens tiravam grandes rolhas de grandes tubos e aí a água ia para o mar quando as pessoas chegavam de manhã à praia. Então vejam, isso não é só imaginação, mas é o modo como a criança tenta estabelecer as suas descobertas sobre o mundo, né, em que ela vive. A outra dimensão é a dimensão cognitiva. E essa dimensão é tão importante quanto a primeira, sobre as representações. Por quê? Cognição quer dizer conhecimento, quer dizer como eu conheço as coisas. No dia a dia, nós, desde o século XVII, há uma teoria que diz o seguinte: nós conhecemos o mundo porque nós olhamos o mundo e esse mundo vem na minha cabeça como se meu cérebro fosse um papel em branco. E não é assim, mas nós continuamos pensando desse jeito. Tanto é que todo dia a gente diz para os nossos filhos: vai escovar o dente. No dia seguinte, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. A gente acredita que falando, um dia ele faça isso. Mas existe uma complexidade em torno dessa construção da inteligência, ou melhor, a ampliação da inteligência. Então nós teremos 3 momentos que se interligam. As crianças precisam manipular o material, elas precisam, isso a gente chama de conhecimento físico, né? Botar a mão no material. Precisam ver se ele é pesado, se ele é leve, precisam ver a cor que ele tem, uma série de propriedades que elas vão retirando desse material. Isso a gente chama de conhecimento físico. Quando a criança faz isso, ela começa a pensar sobre isso que ela está fazendo. Então, um próximo passo é estabelecer comparações entre esses materiais. Mais pesado, mais leve, maior, menor. E isso a gente chama de conhecimento lógico-matemático. Ela toma as coisas do mundo e o seu cérebro começa, sua mente começa a dar relações, né, de conhecimento que a gente chama já relações abstratas. Por que a gente chama de conhecimento lógico-matemático? Tem uma lógica, né? Quando você compara dois objetos, diz mais e menos, mais pesado, menos pesado, você estabelece uma relação lógico-matemática. E, por fim, a dimensão social, que é a dimensão em que nós vamos assimilar a linguagem da sociedade. Daí a gente fala vermelho, azul, que são convenções que nós aprendemos e retomamos na nossa vida como criança. Uma dimensão importante é a linguagem, aí já falando do professor. Então, o professor, quando vai ensinar ciências, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele diz. Ele diz assim: o planeta Terra é um planeta com muita água. Para a criança pequena, é um mistério isso. Se ele é terra, como é ele é água? Porque para ela, a terra remete à terra, ao chão que ela pisa. Então, o professor precisa pensar o que ele vai falar, se o que ele disse é o que o outro, ou os outros alunos, as alunas vão compreender. Então, isso é muito importante, que a gente chama de dimensão da comunicação. Isso também ocorre entre nós adultos. Muitas vezes nós falamos algo, os nossos alunos entendem outra coisa. Então, isso é a correção das definições, do pensamento, da nossa linguagem. E, por fim, a escola, né? A escola, se ela se mantém naquele ritmo muito regrado, o tempo é só o tempo do adulto, não se respeita o tempo do pensamento da criança,
então a criança não vai mais se sentir entediada, né, fora desse esquema da escola. E aqui, com uma frase do Piaget, eu arremato essa questão, professor não é somente aquele que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. E quando a gente desperta, quando a gente dialoga, né, quando a gente ouve, quando a gente permite que o aluno pergunte, a nossa escola ensina o aluno a dar respostas. E aqui, nesse conjunto, nessa disciplina, eu gostaria muito que vocês pensassem que é melhor ensinar a elaborar boas perguntas. Então, um outro item, uma outra questão da nossa apostila é, se é assim, como que a gente pode trabalhar com as ciências, né? Então, vocês vão ver no livro de vocês, o Williams, Rockwell e a Elizabeth Sherwood, mostrando práticas, né, para crianças de 3 a 11 anos de idade. E eles vão destacar qual a importância de ensino de ciências para a criança. Sempre mostrar, enfatizar, destacar a descoberta científica. Depois a tomada de decisões e a troca de pensamento entre as crianças. E nesse sentido a gente tem que trabalhar com as crianças com perguntas inteligentes, fazer para as crianças perguntas inteligentes, ter material de campo e laboratório, ter boas revistas, documentários, filmes e computadores. Hoje nós estamos na era da computação e isso em casa quase todas as crianças têm e as escolas, né, também têm que ter. Né? A escola não pode ficar atrás, né, desse movimento social que nós estamos fazendo. Tudo isso leva a criança a assimilar o que o professor propõe e acomodar isso na sua mente e tornar, né, ter um raciocínio muito mais elaborado do que quando ela entrou na escola. E aí, então, eu propus para vocês que podem, para um trabalho com as crianças, um tema que a gente chama de tema universal, é onde esconde um dinossauro, no livro, citado aí no livro de vocês. Então, como que nós podemos fazer? Porque dinossauro é um tema que as crianças gostam muito, né? Toda a infância quer saber de onde eles vieram. Se aqui no Brasil teve, se nós tivemos. Então, nós podemos pegar a medida de um grande dinossauro, de um pequeno dinossauro, desenhar, pôr as medidas no chão do pátio da escola e brincar com as crianças, barbante, e depois perguntar quantos carros caberiam nas costas desse dinossauro, quantos dentes, quantos quilos de creme dental a gente poderia ter para limpar os dentinhos, né? E por que as patas são assim? Por que não? Se fossem diferentes? Então, nesse sentido, vocês podem ter uma aula muito primorosa e muito tranquila e muito lúdica. Proponho também para vocês, esse é um tema local, que animais existem no pátio da minha escola. E aí eles vão achar, e aí nós vamos brincar de cientista, né, de biólogo, vamos buscar, nós vamos encontrar abelhas, formigas, diferentes tipos de formigas, diferentes pássaros, mamíferos, né, e com isso vocês podem depois fazer um inventário, né, de como a escola talvez tenha mais bichos do que gente, inclusive os ácaros, contando esses seres que a gente quase não vê. Podemos trabalhar também com um tema, quem passou por aqui? É brincar de cientista, né? Que é aquele que vai atrás, sabendo que patinha que tem na escola e adivinhar que bichinho passou ali. Todos esses temas levam-nos a pensar, e aqui eu estou arrematando este vídeo, né? Essa aula para vocês, que aprender ciências é aprender a pensar os fenômenos dessa ciência. É aprender a fazer perguntas, boas perguntas, ouvir as perguntas dos alunos e nem sempre tentar responder, mas sobre a pergunta dele, fazer outra pergunta, porque aprender a ciência requer que sejamos um caminhante de fronteiras, né, da complexidade das coisas, das perguntas, ouvir as hipóteses, se entusiasmar, né, com a admiração dos alunos. Nesse sentido, ensinar ciências é uma trajetória em que vamos colhendo, né, conhecimento dos alunos e também vamos aprendendo como se ensina e como se aprende. Muito obrigada. Espero que vocês
estendam essas sugestões para as novas com as suas crianças. Muito obrigada. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.